Muito boa noite. Vamos dar início ao colóquio de Dubai a Belém, Sistemas Alimentares e Ingredientes Contemporâneos. Sejam muito bem-vindos à Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Política Pública, para encurtar para a face da Universidade de Brasília, não é certo? Eu sou Jorge Madeira Nogueira, professor titular do Departamento de Economia e coordenador do Centro de Estudos de Economia, Meio Ambiente e Agricultura do Departamento de Economia. Certo? Antes de convidar os especialistas, os profissionais, os doutores que vão compor a nossa mesa de abertura, eu gostaria de expressar ou manifestar alguns agradecimentos a algumas pessoas que eu tenho certeza que não estarão presentes em lugares de destaque ao longo desses 2 dias, mas que foram extremamente importantes, na verdade foram fundamentais para que a gente pudesse chegar ao dia de hoje e poder realizar o nosso colóquio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer de público aos técnicos da FACE, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Política Pública, em especial ao Eduardo. Os técnicos estão em greve desde o dia 11 de março, se a minha memória não me trai, mas, apesar disso, eles, em tudo que foi solicitado à FACE, aos técnicos da FACE, eles atenderam. Gostaria, em segundo lugar, de agradecer, fazer o mesmo tipo de agradecimento aos técnicos do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Na mesma situação de greve, todos eles, na verdade, todas elas, o Departamento de Economia, fundamentalmente, tem técnicas administrativas, participaram e se envolveram, usaram todos os meios possíveis para ajudar na realização desse evento. E aí, desculpe, mas a idade traz algumas consequências tristes, tem que botar o óculos. Eu gostaria também de agradecer muito ao Fábio Silva. Cadê o Fábio? O Fábio estava escondido. Está sentado ali. O Fábio, ele acabou de chegar em Brasília, e eu não vou errar, eu já disse que ele veio do Piauí umas 3 vezes, ele veio do Maranhão, é o nosso doutorando, e o Fábio ajudou muito, na forma muito peculiar do Fábio. Só para dar um exemplo, eu acordo muito cedo, todo dia eu acordo às 5 da manhã. A primeira mensagem que entrava no meu WhatsApp era do Fábio. Bom dia, professor, tudo bem? Estava ótimo, né? Então, ele foi muito dedicado e eu gostaria muito de agradecer a ajuda dele. Tá certo? Por fim, eu gostaria de expressar meu profundo agradecimento com toda a equipe do IDS, Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou citar todos os nomes, que eu ia cometer alguma injustiça, mas agradeço muitíssimo a toda a dedicação que eles e elas tiveram ao longo dessas semanas todas. Então, vamos ao nosso colóquio. E eu queria destacar que nós escolhemos o nome colóquio não apenas por ser um nome sexy. É um nome sexy, mas tem um significado extremamente importante para nós. E colóquio significa reunião de especialistas para expor e debater ideias sobre determinado tema. Então, é isso exatamente o que nós esperamos hoje e amanhã. A que especialistas exponham as suas ideias e que nós, dentro de uma faculdade de economia, administração, contabilidade, gestão pública, a gente possa debater essas ideias, fazendo aquilo que alguém já disse algum dia, e quando a gente cita uma frase muito importante, que a gente não sabe quem é o autor, a gente diz que foi Einstein, porque ele era inteligente para... Einstein sempre falava frase inteligente. A frase que eu me lembro sempre é que alguém disse que uma boa
pesquisa, um bom estudo, uma boa investigação, depende fundamentalmente de uma boa pergunta de pesquisa, de uma boa questão inicial. E eu espero que a gente saia daqui amanhã com uma lista imensa de grandes perguntas, grandes questões, onde nós possamos aqui dentro motivar aquilo que a gente tem de mais talentoso, que são nossos alunos de graduação, de mestrado e doutorado, para que continuem pensando, pesquisando e tentando obter respostas para essas perguntas. Ok? Isto posto, vamos convidar os nossos especialistas, as nossas autoridades, para compor a mesa. Gostaria de destacar inicialmente que, logo após ter sido convidado, a magnífica reitora expressou o desejo de vir fazer a abertura e, durante dias, nós mantivemos contatos com todo o cerimonial da reitoria, que, inclusive, deveria estar fazendo esse papel que eu não sou lá muito bom de fazer, de toda essa abertura. Ontem, no final da tarde, nós recebemos um e-mail diretamente da reitora, se desculpando, mas que ela tinha sido convidada para uma reunião no final dessa tarde, na tarde de hoje, na Presidência da República. Deve ser alguma coisa relacionada com o momento um tanto quanto conturbado que nós estamos vivendo, com a greve dos servidores e com greve de professores marcados para segunda-feira. Então, a professora Márcia Abraão Moura, magnífica reitora, não estará presente. Então, eu convido para presidir a mesa inicial, a mesa de abertura, o diretor da FACE, professor José Márcio Carvalho, que conduz há alguns anos já uma faculdade jovem, de 20 anos, mas que tem quase 200 de professores e quase 2.000 alunos. Agradecendo muito a presença do professor José Márcio. Gostaria também de convidar para compor a mesa o meu chefe, o chefe do Departamento de Economia, professor Marcelo de Oliveira Torres, recém-empossado, que começa a ter que administrar um departamento que completou 60 anos no ano passado, que tem uma excelente graduação de Economia e participa de uma outra ótima graduação em Ciências Ambientais, com outros 4 departamentos, Geologia, Ecologia, Química e o Centro de Desenvolvimento Sustentável, e que também tem um programa de pós-graduação razoavelmente de bom nível, que completou no ano passado 50 anos. Então, o Marcelo vai ter que tomar conta de um doutorado acadêmico, de um mestrado acadêmico e de alguns mestrados profissionais. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Não estou sozinho nisso, graças a Deus. Gostaria de convidar agora o executivo-chefe do Good Food Institute, GFI, Dr. Gustavo Guadagnini. Acertei o nome. Muito obrigado. Em nome do Departamento de Economia, nossos profundos agradecimentos ao GFI pela confiança, e estamos ansiosos para ouvir as suas palestras, uma hoje e outra amanhã, de manhã cedo. Bom, convido agora o presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, do IDS, Dr. Assis Ramos. Então, acabaram de me puxar a cadeira, então, esqueceram de me avisar que o presidente do IDS não estaria presente. Alguém para substituí-lo na mesa? Não? O doutor Eustáquio é uma figura impoluta da República de vários anos, então será muito bem-vindo. Muito bem, e por fim, aquele que acabou de me puxar a escada e me deixar flutuando no ar, na verdade, é uma história longa. Ele vem representando o Ministério da Agricultura
pecuária e abastecimento, mas deixa eu contar uma parte que ele esconde. Ele foi meu aluno de graduação, ele foi meu aluno de mestrado, e agora vai fazer o doutorado em agronegócios lá na agronomia. Eu sinto que eu tenho uma parte da culpa do talento desse jovem. Eu gostaria de convidar o Luiz Rangel para compor a mesa. Bom, esta egrégia mesa abre agora o nosso colóquio, e nesse colóquio nós debateremos os desafios globais da segurança alimentar e da conservação do capital natural, com destaque para os desafios e as oportunidades para os sistemas alimentares, as proteínas alternativas e ingredientes contemporâneos em um cenário de mudanças climáticas globais. Senhor diretor, a palavra é sua. Pode sentar, o senhor manda. Quem sou eu para... Boa noite, bem-vindos todos à FACE. Nós temos muito orgulho de ter ingressado na agenda ambiental cedo, né? Professor Charles Miller, professor Jorge Madeira fizeram esse grande, e outros professores também fizeram esse grande serviço para a Universidade de Brasília e para essa faculdade, e temos muito orgulho disso, né? Participamos internamente na faculdade de diversas iniciativas, e como departamento de economia, os outros departamentos também, depois da liderança da economia, também entraram nessa agenda ambiental, né? Mas a pioneira, com certeza, foi a economia. A nossa faculdade é uma faculdade grande, e nós temos esses 4 cursos: economia, administração, contabilidade, gestão de políticas públicas. Nós fomos maduros também do ponto de vista de pós-graduação. Nós temos 3 programas de mestrado acadêmico, bastante consolidados. Economia foi o pioneiro novamente, administração e contabilidade. E temos 4 programas de mestrado e doutorado profissional, na verdade, o primeiro doutorado profissional do Brasil em administração, aqui na FACE, o doutorado em administração, em economia e em gestão de políticas públicas, e as questões ambientais são pertinentes a todos esses programas. Então, fiquei extremamente feliz de pedir para o professor Jorge Madeira contar a história dessa parceria, né, que é bastante original, mas que tem alguns ingredientes muito importantes, no meu entender. Primeiro, ela é focada numa agenda específica, ou seja, a chance muito alta de conseguir resultado, porque tem um foco claro. Segundo, porque trata-se de uma agenda que é incontornável, né? Estamos passando por um século que é o auge da população humana nesse planeta, nesse século, e os impactos ambientais disso, né, são muito grandes, e temos que mudar, né, a maneira como a gente lida com o planeta. E uma das atividades que causa mais impacto, sem dúvida nenhuma, é a produção de proteína animal. E isso, o Brasil é importante, muito importante nessa área, parte de um segmento que absorve uma parte significativa do território brasileiro, da população brasileira, está ligada intrinsecamente à história de formação do Brasil, principalmente a proteção de proteína bovina,
e temos que nos adequar aos desafios do século, né? Então, somos líderes também, inquestionável, na produção de proteína vegetal, e temos que lidar com essa questão que, na verdade, não é uma dualidade. Nós temos que saber lidar com essas duas agendas importantíssimas, né? Então, o professor Jorge me atualizou de que veio do grupo a demanda de que essa discussão tivesse envolvendo questões de economia, de ciências sociais aplicadas, que eu acho que também foi uma postura bastante avançada, deixar de ser uma questão específica de nutrição ou específica da área de agronomia, para ter essa ambição mais ampla. Então, e acho que bateram na porta correta, eu diria que é exatamente um departamento que tem bastante tradição na parte de discutir questões ambientais. Então, sintam-se parte da face, sintam-se parte do esforço de crescimento da faculdade e da Universidade de Brasília, né? A agenda foi acolhida aqui dentro da UNB e esperamos que a gente possa levar um eco adequado para uma questão tão importante, né? Espero que seja uma parceria permanente, professor, uma parceria de longo prazo, porque, com certeza, a agenda é extremamente importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós também esperamos. Eu tenho a ligeira impressão que alguém que eu anunciei algum tempo atrás acabou de chegar. Então, não precisa não, lá tem mais uma cadeira ali. Eu gostaria então de acrescentar uma cadeira, mas o nosso convidado vai acabar trazendo a cadeira. Muito obrigado. Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, IDS, o doutor Assis Ramos, que acabou de chegar. Por gentileza, seu lugar. Tudo bem? Vida mansa. E que lá me acabaram de me derrubar aqui, fiquei triste. Vamos lá. Tudo bom? Bom, vamos então. Eu convido agora o meu chefe, o professor Marcelo Torres, para fazer o uso da palavra. Marcelo, tenha paciência. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui. Puxa. Desculpa. Tem o microfone aqui também. Aqui também não? Aqui está ótimo. Tá melhor agora? Bom, é um prazer aqui. Eu estou muito honrado de ter sido convidado aqui para fazer membro dessa mesa. Eu, como chefe de departamento de economia da Universidade de Brasília, dou muitas boas-vindas para vocês. Espero que as discussões sejam muito, muito interessantes. E, bom, o que eu tenho... Vou ser bem breve aqui, né, como eu geralmente sou muito breve. Algumas palavras sobre... um pouco sobre o tema. Acho o tema extremamente relevante e acho muito interessante trazer isso para dentro da economia, literalmente, né, porque a gente está, né, não só dentro da economia, mas aqui o Departamento de Economia é o Departamento de Economia aqui, junto com a administração e outros departamentos também, mas é muito interessante trazer essa discussão para dentro da economia. E assim, a questão de proteínas alternativas, né, por que é muito caro para a economia, né? Porque caro no sentido de interessante para a economia? Porque ela pressupõe alguma mudança de comportamento, né? E
E a gente trabalha, vários alunos meus aqui, ex e alunos atuais, inclusive o Luiz aqui também, e a gente trabalha muito com questão de incentivos, né? Como dar os incentivos corretos, né? E para a gente, acho que assim, com uma política pública de fomentar o consumo ou a introdução de proteínas alternativas, né? Eu acho que é muito importante que a gente fale sobre os benefícios disso, né? E também os custos, né, de oportunidade de sistema produtivo. Então é isso que seria bastante interessante se fosse discutido nesses próximos dias, eu acho, né? Porque uma coisa é falar sobre os benefícios das proteínas alternativas e métodos de mensurar isso, né? Você tem toda uma literatura de nutrição, né? E bem aliada à área de medição mesmo, como é que a gente mede esses benefícios, né? E a partir do momento que a gente chega à conclusão de que eles são grandes, importantes, né? Então vamos pensar nos incentivos. Então isso é pura economia, né? Então isso é bem interessante. Então acho, mais uma vez, vocês são muito bem-vindos, esse tipo de discussão é muito interessante, que a gente fomente mais esse tipo de discussão aqui dentro do departamento, não só ligado necessariamente à linha de pesquisa meio ambiente, mas ao departamento como um todo, né? Porque isso é interessante para todo mundo. Parabéns e sejam bem-vindos. Bom, eu vou pedir agora, para mudar um pouco a ordem, não vou mudar a ordem não, porque senão vão me criticar, então eu agora peço a palavra ao executivo-chefe do Good Food Institute, Dr. Gustavo Guadagnini. Olá, boa noite. Quero agradecer a presença de todos aqui. Esse assunto de proteínas alternativas é um assunto muito importante, né, que começa a ganhar cada vez mais destaque dentro de um cenário global. E é muito interessante ver o quanto nós estamos conseguindo também juntar as grandes mentes do nosso país para pensar sobre isso. Eu não poderia concordar mais que é um assunto que tem tudo a ver com economia, né, e também tem tudo a ver com a engenharia, também tem tudo a ver com uma série de outras disciplinas e principalmente tem tudo a ver com o Brasil. Né? Se nós somos os líderes do agronegócio mundial, é porque nós investimos consistentemente na ciência e na tecnologia nos últimos 30 anos. E se a gente quiser se manter nessa posição de liderança, a gente tem que continuar investindo em ciência e tecnologia e tem que continuar liderando as tecnologias que aparecem e as tecnologias que vão fazer parte dos sistemas alimentares do futuro. Eu acho que, acima de tudo aqui, nós estamos falando do Brasil assumindo o seu protagonismo como uma liderança do agronegócio mundial e trazendo uma tecnologia que vai ser uma das mais importantes, que já tem sido desenvolvida em outros países do mundo e que está na hora, o Brasil está mostrando a sua liderança nisso. Hoje o nosso setor cresceu, a gente já exporta para mais de 30 países, já tem uma indústria forte trabalhando nisso e daqui vamos ainda mais longe. Se esse setor vai representar um pedaço grande da economia mundial, se esse setor pode ser 10%, 20% de todo o market share de proteínas no futuro, então que o Brasil esteja na liderança desse market share também, que o Brasil esteja produzindo tanto para alimentar a nossa população, mas como também para alimentar o mundo inteiro, que é isso que a gente faz de melhor, é isso que a gente sabe fazer muito bem. Quero agradecer também a presença de todos, Dr. Hugo, Dr. Alessandro, que são duas pessoas importantíssimas aqui para esse setor, então muito obrigado, não só pela presença aqui hoje, mas pelos seus trabalhos, né? A gente já está trabalhando juntos aí há alguns anos e eu sei o quanto já caminhamos nisso, então muito obrigado pela presença de vocês dois aqui e obrigado à universidade por nos receber, Dr. Jorge, todos os colegas aqui presentes. Muito bem, então agora vamos ouvir o presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Dr. Assis Ramos. Assis. Boa noite a todos e a todas, principalmente essa mesa que está aqui dirigindo esse trabalho. Eu acho que nós estamos num momento muito oportuno, eu acho que essa parceria com a universidade, numa época bastante desafiadora, que é a proximidade que nós temos com a COP30, né? Então nós temos que realmente estar bem conectados, entendeu? E principalmente esse assunto, que é um assunto bastante relevante, das proteínas alternativas, que vem exatamente trazer essa conexão com
redução, com a descarbonização, muita coisa, porque quando a gente está trabalhando, reduzindo a proteína animal, partindo para vegetal, nós estamos trabalhando numa direção também bastante confortável, que é contribuindo para a descarbonização. Isso é muito importante, além da própria saúde, né? E então o IDS, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, nós estamos aqui presente e essa parceria nós precisamos, vamos dizer assim, fortalecer e criar mais parceiros também para que a gente possa, né, caminhar junto com mais grupos de peso, principalmente a iniciativa privada, que a gente precisa despertar essa iniciativa. Estamos juntos com a universidade, estamos juntos com os professores aqui, com os pesquisadores, e queremos continuar nessa etapa. Então, agradeço a esse convite do IDS estar presente aqui com vocês. Muito obrigado, professor. Pergunta ao doutor Eustáquio se ele quer discordar ou complementar algo. Fique à vontade, Eustáquio. Eu vou concordar. Tem juízo, Eustáquio. Eu tenho a impressão que todos escutamos com muita tranquilidade sobre as obrigações que a liderança traz. Nós temos uma liderança no agronegócio que precisa se materializar em conquistas da sociedade e parar com briga de esquerda e direita. Não é esse o problema do Brasil, primeiro. Segundo, entre as proteínas vegetais, uma particular, o feijão, o único país que tem tamanho, ciência, tecnologia, recursos para transformar num produto mundial é o Brasil. Agora, não vai cair no céu. Então, eu queria me solidarizar com as suas palavras e dizer aqui a esse grupo de colegas economistas e pretendentes, que aqui também tem gente que quer entrar no ramo, que é o caso do Rangel, e eu sempre observei, foi mencionado aqui o professor Charles Miller, que eu quero aproveitar para fazer uma homenagem, e há muito tempo eu tenho tentado acompanhar essa ousadia da UNB de tentar juntar agricultura, meio ambiente e economia. É uma luta dura, mas eu quero aproveitar para cumprimentar esses que levam essa luta diariamente. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom, como diriam os norte-americanos, last but by no means least, vamos ao representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, meu querido amigo Luiz Rangel. Luiz. Obrigado, professor. Obrigado pela deferência na minha entrada aqui. Para mim é uma honra, na verdade, ser lembrado pelo senhor desde a graduação. Boa noite a todos. Eu só queria destacar que eu estou aqui com 3 chapéus. Eu estou com o chapéu da UNB, como doutorando que sou, né, na agronomia. Trabalho junto com a CIS também do IDS, em algumas parcerias como essa que nós estamos discutindo aqui. Então, nós temos um sinergismo muito grande nessas questões e, obviamente, a casa em que eu pertenço, ao Ministério da Agricultura, que, gentilmente, essa posição que eu estou ocupando aqui foi me cedida pelas duas autoridades que aqui estão representando o Ministério da Agricultura, o doutor Alessandro Cruvinel, o doutor Hugo Caruso. Obrigado pela deferência a mim feita aqui para representar o Ministério da Agricultura. Rapidamente, eu gostaria de dizer que não é à toa que a gente está na universidade discutindo um tema como esse. A discussão sobre proteínas alternativas no primeiro momento, mas agora, mais recentemente, uma discussão interna no Ministério, tentando aumentar o leque das chamadas proteínas alternativas, como se alternativas, né, fossem um escape para o tradicional, mas caminhando para o que a gente chama, Gustavo, muito mais para a questão dos ingredientes contemporâneos, né? O Alessandro tem discutido muito isso. Nós estamos num momento
em que não mais aqueles ingredientes tradicionais vão fazer parte, né, do guia alimentar da população internacional. Nós precisamos diversificar, inovar, é a palavra de ordem hoje dentro do próprio governo, assim como proteção e sustentabilidade. Então, esse balanço é muito importante, é por isso que essa discussão vem acontecendo, né? O IDS, então, se propôs a avaliar essa inovação, que seriam essas proteínas alternativas e ingredientes contemporâneos, sob a perspectiva da economia, porque, de fato, a agronomia e a economia têm uma ligação muito, muito estreita, né, diretor? O senhor sabe disso, o agrônomo também. Quer dizer, a agronomia depende, obviamente, de todos os aspectos econômicos que transcendem a questão de oferta e demanda, de como é que esse processo funciona, e ainda tem um componente muito mais dramático, né, professor Marcelo, que é a questão de ser uma indústria a céu aberto, com as incertezas muito mais complexas e, muitas vezes, sendo taxada, né, ou sendo rotulada por externalidades que, muitas vezes, nem são delas próprias, né? Então, todas essas nuances precisam ser colocadas, de fato, numa balança de equilíbrio, e a gente tem tentado fazer isso dentro do Ministério da Agricultura já há algum tempo, com o mínimo de preconceitos possível, mas sempre tendo que lidar com a tradição, né? E isso é uma questão, né, que não pode fugir da nossa percepção. Muitas vezes as proteínas alternativas, elas mimetizam, dentro da lógica da indústria de alimentos, alguns alimentos tradicionais, e isso muitas vezes pode incomodar determinados consumidores ou outros segmentos de indústria. Isso precisa ser, nós temos que lidar com isso, temos que lidar com hábitos e costumes, temos que lidar com os desafios da questão dos impactos ambientais que as proteínas tradicionais causam, mas não é uma guerra de nós contra eles. Isso é um processo de construção de alternativas para que, no balanço total, e essa é a busca, né, de um ambiente equilibrado, a busca das COPs, a discussão das COPs não é não produzir, parar de produzir emissões, né, são necessariamente derivadas, né, de um crescimento, de um desenvolvimento. A discussão é como continuar desenvolvendo com a menor externalidade da questão das emissões. Essa é uma discussão absolutamente tecnológica, mas não pode se afastar, né, da necessidade do compromisso que a sociedade tem que ter, né, e a gente precisa transmitir isso de maneira adequada, para poder ser sócia desse processo de desenvolvimento tecnológico. Ela precisa entender o que está sendo dito. O professor Marcelo gosta de colocar nas aulas dele o seguinte: olha, uma informação, né, a ampla informação, a transparência da informação, talvez seja o melhor instrumento para que você possa fazer as medições corretas do ponto de vista econômico. Sem a informação correta, dificilmente você acertará em prognósticos né, nesse sentido. Então, em resumo, o trabalho que a gente estamos fazendo recentemente com o IDS e com o GFI, ou com a parceria do professor Jorge, que gentilmente abraçou essa ideia, né, junto conosco, é tentar jogar luz em 2023, 2024, sob a perspectiva dessas inovações tecnológicas que estão embarcadas nas chamadas proteínas alternativas e ingredientes contemporâneos. Chegou aqui agora a doutora Isabel, que eu não posso deixar de mencionar, e o doutor Vinícius, o doutor Ayrton, também trabalham no Ministério da Agricultura, e, para ela, eu gostaria de dizer que o Ministério da Agricultura tem trabalhado nessa questão da inovação sob a perspectiva, no meu entendimento, das mais acertadas, que são as câmaras setoriais e temáticas. Então, na Câmara específica que ela, a Secretaria, é uma Câmara que tem inovação como sendo seu cerne, apesar de ter o nome Agricultura Digital. Esse tema específico ele tem sido discutido. E esse é um ambiente interessante porque o governo oferece as oportunidades para o setor privado debater, recepciona isso de uma maneira inteligente e endereça, né, dentro dos guichês do Ministério da Agricultura da forma mais adequada, seja no Departamento de Inovação, que o Dr. Covinel comanda, seja no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, que o Dr. Hugo comanda, para poder fazer o que precisa ser feito, né, Dr. Marcelo, que é o comando e controle também. Né, todo o processo de monitoramento, ele precisa, eu costumo dizer que regulação, quando é muito baixa, é muito ruim para os negócios. Quando ela é muito alta, ela restringe também demais o negócio. Então, o seu trabalho é muito fino em tentar entender a dose correta da regulação que permita com que a inovação floresça, né, que permita com que a gente, de fato, atinja os objetivos. Então, professor Jorge, mais uma vez eu queria agradecer pessoalmente ao senhor, né, pela confiança que me deu, pela parceria que fez conosco no trabalho que nós estamos fazendo até agora, e desejamos a nós dois um bom trabalho entre hoje e amanhã. Tá bom? Bom, para encerrar essa sessão de abertura, eu tenho uma excelente notícia, mas antes eu gostaria de fazer um comentário, se me permite. Foi mencionado aqui o professor Charles Kurt Miller.
queria apenas enfatizar alguns pontos. Em 1978, Charles Kurt Miller organiza, dentro da Universidade de Brasília, um seminário internacional Expansão da Fronteira Agrícola e Meio Ambiente. 1978. Falar de meio ambiente em 2024, em 2023, é fácil. Em 1978, olhava para aquele homem achando que ele estava delirando. E ele já era, naquele momento, dos 3 maiores economistas agrícolas do país e abria um caminho para trazer para dentro da UNB a economia ambiental. Graças a Deus conseguiu, que em 1982 ele foi me convidar, quando estava terminando meu doutorado na Inglaterra, para vir fazer concurso aqui, e ele é o culpado disso tudo. Então, a memória de Charles Miller, que nos deixou no início do ano passado. Vamos ver se a gente consegue ter a mesma visão de futuro que Charles Miller tinha durante as nossas discussões hoje e amanhã. A outra notícia, essa é bem mais alegre, o Vinícius disse, ao final do evento será servido um jantar em 3 etapas. Não é uma notícia boa? Entradas, prato principal e sobremesas, tudo plant-based com ingredientes de proteínas alternativas. Tá certo? Agora, o que nos separa do jantar é a nossa palestra. Pensando o quê? Como diria o famoso, a primeira lei da economia, não existe almoço grátis, nem jantar. Então, eu agradeço aos membros da banca, uma mania de professor, os membros da mesa. A mesa vai se desfazer para que nós possamos ouvir a palestra do doutor, deixa eu agora ver, Gustavo Guadagnini, CEO do Good Food Institute. A palestra tem o título Origem, Trabalho e Perspectiva de Futuro da Plant-Based no Mundo e no Brasil. Nós vamos começar imediatamente e eu vou presidir a sessão para poder fazer perguntas difíceis ao final. Tirou tudo? Foi. Tem que ficar para cá. Vai ficar aqui em pé. Tá bom. Agora a gente está tendo a transmissão, então eu tenho que ficar aqui na marcação do chão, sem as cadeiras na frente, para todo mundo conseguir enxergar. Deixa eu passar para a apresentação aqui. Perfeito. Gente, então boa noite de novo. É um prazer mais uma vez conversar com vocês a respeito desse tema tão bom que é proteínas alternativas. Obrigado, Rangel. Obrigado ao IDS, a organização aqui do evento, ao UNB. Temos algumas coisas aqui para conversar. Eu sei que a gente atrasou levemente no nosso cronograma, mas eu vou me esforçar para a gente terminar às 7h30, que eu sei que todo mundo quer comer e não quer ficar aqui até 10 da noite para poder ter um jantar, né? A melhor coisa, eu sempre falo isso, a melhor coisa de trabalhar com comida é poder depois comer o nosso trabalho e poder demonstrar aquilo que a gente faz da melhor forma, que é servindo na mesa. Então também eu convido a todos a conhecerem a categoria, conhecerem os produtos. Vou começar falando a respeito do que motiva essa categoria, né? A gente teve essa provocação até do que está por trás dessa categoria. E com certeza hoje o nosso maior desafio é como que a gente vai fazer para alimentar quase 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta Terra até 2050 de uma forma que seja sustentável, saudável, eficiente e segura. Muito em linha com o que a gente já estava falando aqui, mas trazendo um dado, né? A Food and Agriculture Organization, que é a parte da ONU que cuida de agricultura e alimentos, eles fizeram um estudo, se não me engano, de 2017, que mediu que a sociedade precisaria produzir 70% mais comida para a gente conseguir alimentar todas as pessoas em 2050. Hoje, a gente tem mais ou menos 800 milhões de pessoas passando fome. É um número que algumas fontes discordam, 650, 820, mas mais ou menos 800 milhões de pessoas. Vamos parar para pensar nisso por um segundo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas.
4 vezes toda a população do Brasil é a quantidade de pessoas que não conseguiu comer hoje. Enquanto nós estamos aqui agora, essas pessoas não conseguiram fazer uma refeição no dia. É muita gente que já está sofrendo esse problema. Não é uma coisa que a gente está discutindo para um futuro distante, de algo que talvez impacte a nossa sociedade. Hoje a gente já tem um desafio muito grande nas nossas mãos. E para produzir essa comida, né, que hoje não tem sido capaz de alimentar toda a população, nós estamos vivendo uma série de desafios socioambientais. A gente estava até conversando um pouquinho aqui na entrada, eu com a Cláudia, e um ponto que é muito importante, né, tudo que a gente falar a respeito de dados da produção de alimentos, a gente não pode olhar para isso da mesma forma que às vezes olha para outras categorias. Se a produção de alimentos emite gases, a gente tem que lembrar que esses gases estão alimentando todas as pessoas que têm um prato de comida, né? É muito diferente de uma categoria eletiva, de uma coisa que a gente pode escolher, de uma embalagem que a gente simplesmente escolhe trocar e começa a ter outro uso de outra embalagem. Todo mundo tem que comer todos os dias. Então o nosso desafio aqui é como que a gente produz cada vez mais comida com cada vez menos impacto e não permitir que o setor de alimentos como um todo seja demonizado por esses dados de emissões, por esses dados também dos efeitos que causam. A gente está falando aqui de alguns desafios que estão ligados também a oportunidades. Então o primeiro deles é alimentar. A gente precisa produzir mais comida e eu acho que disso não tem dúvida nenhuma. Depois, conter os impactos ambientais dessa produção de alimentos. Então como que a gente faz essa comida de uma maneira mais eficiente? Isso a gente já falou bastante aqui na mesa de abertura. E por último, a gente tem que preparar um sistema alimentar que seja mais resiliente. Nós vivemos isso em muitos exemplos, né? Pouco tempo atrás a gente teve, por exemplo, a peste suína africana, que trouxe uma doença para os animais da China e que trouxe um impacto em toda a cadeia produtiva de carne no mundo. Agora nós estamos tendo a gripe aviária, que impactou alguns animais de gado leiteiro já nos Estados Unidos e começa a gerar uma nova preocupação sobre a produção de alimentos no mundo. Esse tipo de preocupação não vai acabar. O nosso mundo está cada vez mais complexo, os sistemas produtivos estão cada vez maiores e esse tipo de possibilidade de contaminação, de disrupção, ele vai continuar acontecendo. E principalmente por causa das mudanças climáticas, que para esse momento elas não são mais possíveis conter. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está mais tentando chegar num cenário onde a crise climática não vai se instalar. A gente já está num cenário onde a crise climática se instalou e nós estamos tentando reverter. Nós estamos tentando conter o aquecimento global a 1,5 graus, mas 1,5 graus já vai ter muitos impactos. Agora também nós estamos vivendo, por exemplo, eu sei que não tem a ver com a cadeia de alimentos, mas por exemplo essa crise de dengue no Brasil. Tem tudo a ver com o aquecimento global, tem tudo a ver com o nível das chuvas e isso vai acontecer cada vez mais, né? A gente vai ter cada vez mais impactos na nossa cadeia de produção de alimentos que vão fazer com que a gente, de novo, seja desafiado nos dois pontos acima. Então, como que eu produzo mais comida num planeta que está ficando mais quente, que está tendo um clima muito mais difícil de prever, que está tendo chuvas muito mais rigorosas, que está tendo invernos muito mais rigorosos, né? E como que eu faço isso? Utilizando menos recursos. Isso é um desafio muito grande, mas com certeza abre também algumas oportunidades, né? Quando a gente pensa enquanto Brasil, quando a gente pensa enquanto indústria de alimentos, quando a gente está falando de alimentar bilhões de pessoas, tem um mercado global para ser abastecido, né? Então nós precisamos olhar para isso, obviamente com toda a humanidade necessária para se olhar por um planeta que precisa ser alimentado, mas com a visão de que isso gera uma demanda que o Brasil está pronto para atender. Se tem um país hoje que consegue colaborar nesse desafio de alimentar o planeta Terra, esse país é o Brasil. A gente produz comida e a gente exporta para o mundo inteiro e cada vez mais esse mercado vai ficar maior e vai ficar uma oportunidade mais relevante para o Brasil. Depois a gente tem essa questão de liderar as transformações sustentáveis. Não existe mais um debate de sustentabilidade, um debate de clima, um debate de COP, um debate de G20 que não passe pela produção de alimentos, que não passe pelos sistemas alimentares. Quem vão ser as figuras que vão estar à frente disso, liderando, assumindo pioneirismo, conseguindo fazer com que o mundo veja outras formas de se produzir alimentos, conseguindo liderar os outros países? De novo, o Brasil está extremamente bem posicionado para ser essa figura. Nós temos todo o conhecimento, nós temos toda a capacidade logística, nós temos toda a capacidade de implementação, nós já temos um dos agros mais sustentáveis do mundo, se não o mais, e com toda a capacidade de liderar o mundo nessa transformação sustentável.
E, por fim, preparar o planeta para se adaptar a essas demandas do futuro, né? Com o aquecimento global, com novas percepções de consumo, uma nova geração de pessoas nascendo e tendo novos anseios. O mundo muda, o mundo sempre muda a todos os tempos, né? Então aqui a gente tem que se adaptar a essas mudanças, seja uma mudança ambiental, seja uma mudança nos padrões de consumo. Aqueles que ficarem com medo da tecnologia não vão conseguir se adaptar em tempo necessário para conseguir adaptar essas demandas. E aí quando a gente pensa, né, o que é necessário para fazer isso? Quais as frentes? Nunca vai ser uma coisa só. Nunca vai ter uma única solução que resolve todos os problemas do mundo, acabou, fecha a copa e vamos para casa, a gente não precisa mais discutir sobre isso, né? Tem muitas coisas, aqui eu coloquei de um jeito bem genérico, né? Mas assim, quando a gente fala da otimização dos métodos de plantio e da pecuária, a Embrapa desenvolveu a carne carbono zero, a gente tem integração lavoura-pecuária-floresta, a gente tem agora a agrofloresta, agricultura regenerativa. Então são muitas as tecnologias que se trazem para os sistemas alimentares. Tem também a implementação de novas tecnologias de fato. Eu estava ali também no começo conversando com o senhor Keadido de Israel, aqui no Brasil, e estava falando de algumas das tecnologias super interessantes. Então tem um drone que consegue ver os tomates que já estão prontos para colher, que você consegue colher sem ter ali diferentes frutas sendo colhidas em momentos errados. A gente tem novas tecnologias de conectividade, de agro 4.0. Isso tudo precisa acontecer. E também tem os investimentos em novas tecnologias que são um pouco mais disruptivas, coisas novas, que elas não estão trazendo só uma melhoria incremental no processo que existe, mas elas estão mudando algumas tecnologias que são agora colocadas nesse sistema alimentar. Quando a gente pensa em outros mercados, né, por exemplo, a descarbonização mesmo, o desafio da descarbonização, a geração de energia, as tecnologias disruptivas elas entram com um papel muito importante. A gente nunca vai conseguir bater a nossa meta de diminuir o consumo de derivados de petróleo no mundo simplesmente falando para as pessoas andarem menos de carro, andarem mais a pé, andarem de bicicleta. Né? A gente precisa de veículos elétricos, a gente precisa de tecnologia de baterias, a gente precisa de tecnologias de painéis solares, a gente precisa de uma série de tecnologias para conseguir chegar nisso. Óbvio que o desenvolvimento do transporte público, a conscientização da população, eles têm um papel a jogar nessa equação. Mas a gente precisa desenvolver novas tecnologias, senão a gente não chega lá. E aqui especificamente está o GFI e o tema do nosso evento de hoje, que é o mundo das proteínas alternativas. Então eu parto desse comentário, porque é muito importante quando a gente está falando de algo novo, lembrar que esse algo novo não é uma solução única que vai resolver todos os problemas e agora a gente não precisa fazer mais nada do que estava fazendo. Ao contrário, é o E. A gente tem que continuar investindo em tecnologias de sustentabilidade e implementar novas coisas e também trabalhar um pouco nessa frente das tecnologias disruptivas, nessa frente das novas tecnologias. E aí o setor de proteínas alternativas, ele é baseado em uma teoria, né? Como que eu faço para alimentar as pessoas do planeta com uma coisa nova, com uma tecnologia que elas não conheciam? Eu preciso entregar alguma coisa que elas já querem. Fazendo a mesma analogia que eu fiz para a questão dos transportes, né, não é possível convencer o mundo inteiro a andar de bicicleta. As pessoas não vão vir aqui para esse evento agora de noite de bicicleta. Então a gente tem que trazer novas tecnologias que vão deixar o carro mais sustentável. Da mesma forma, se eu tenho partes do nosso sistema de produção de alimentos que hoje são identificadas como as maiores emissoras, como o maior uso de terra, eu não posso simplesmente chegar para a população e falar parem de consumir isso. Porque é a nossa comida é a nossa cultura, a comida é a coisa mais cultural que existe, né? A gente estava na Páscoa agora, as pessoas veem receita de bacalhau, a gente vai para o Natal, tem uma outra receita, o churrasco é a maneira como a gente se relaciona com os nossos amigos. Então toda a socialização das pessoas passa pela cultura alimentar. A cultura alimentar carrega quem a gente é, de onde a gente veio. Você sabe de onde uma pessoa é pelo aquilo que ela come. Então o setor de proteínas alternativas ele vem com a ideia de que é possível entregar aquilo que as pessoas já querem. Fazer a mesma comida que as pessoas já estão acostumadas a comer, mas produzir essa comida através de novas tecnologias e principalmente diversificar as fontes de produção dessa comida. Então a gente já tem a fonte de produção tradicional e agora se abrem 3 novas tecnologias para diversificar esse cenário. Uma delas são aquelas feitas de plantas, né? Então aqui as fotos são exemplos disso. Esse é um bife da Juicy Marbles, eles já estão fazendo um bife que parece um filé mignon, com carne marmorizada no meio, e esse produto é feito de plantas. Então aqui a ideia dos produtos feitos de plantas, né, que a gente chama de plant-based, porque esse termo veio de fora, é que eu consigo
manipular a tecnologia das plantas para fazer algo que no final das contas se pareça com a carne, com o leite que a gente está acostumado a comer, a tomar, com os queijos que a gente está acostumado a comer. Além desse mundo das tecnologias à base de plantas, a gente tem aquelas que vêm de fermentação. Fermentação é uma tecnologia muito legal e ela pode ser usada, né? Normalmente a fermentação ela é feita com fungos e bactérias. Isso aqui é uma imagem mais simulação, eu coloquei ali para a gente lembrar que vem dos fungos, né? Tem um cogumelo de trás. Tem uma empresa brasileira que chama Typical, que é dessa imagem, que eles já estão fazendo um produto análogo de frango feito através da proteína produzida por micélios. O micélio é como se fosse a raiz do cogumelo, a raiz dos fungos, né? Então hoje a gente já consegue produzir grandes quantidades de proteína com estudos feitos no Brasil, inclusive, né? A partir da fermentação. E também a fermentação de precisão, que é utilizar os fungos ou as bactérias para extrair ingredientes que não são necessariamente o produto final. O exemplo mais comum disso é a Impossible Foods, lá dos Estados Unidos. Eles têm uma carne vegetal com sangue, ela sangra, ela tem um sangue muito parecido com sangue. Esse sangue, na verdade, é um produto vindo da fermentação de precisão. Eles encontraram um organismo, né, um fungo, que consegue extrair da soja a leg-hemoglobina, que é uma molécula muito parecida com a do nosso sangue. Eles fermentam essa soja e o produto dessa fermentação é uma coisa que se parece muito com sangue. Eu já visitei a fábrica deles nos Estados Unidos, parece que você está num abatedouro, assim. É sangue mesmo, tem cheiro de sangue, tem aquela coisa. E eles colocam isso num produto vegetal, então também vem da fermentação de precisão. E por fim, a gente tem as tecnologias de carnes cultivadas a partir de células, que é a coisa que parece mais do futuro, que parece mais de sci-tech, de inteligência, de sci-fi, desculpa, né? Mas que é a ideia de que eu posso tirar células de um animal, reproduzir essas células no ambiente de fábrica e fazer a carne a partir da reprodução dessas células. Esses produtos parecem uma coisa que os nossos bisnetos vão comer, mas na verdade eles já estão chegando ao mercado, né? Então a gente já teve a aprovação desses produtos há mais de um ano em Singapura, foi o primeiro país que liberou. Na semana passada, Singapura, né, a agência regulatória de Singapura aprovou mais um produto da Val, então também teve essa novidade. Nos Estados Unidos tem 2 produtos aprovados, em Israel agora a gente teve uma aprovação já para a Aleph Farms construir a fábrica. E, inclusive, teve uma mudança no RDC da Anvisa de novos ingredientes no final do ano passado, que já trouxe para a gente qual que é o caminho que alguém que quiser submeter uma aprovação desses produtos aqui no Brasil tem que seguir. Então, também, agora, esse mercado está aberto, né, para a gente poder submeter produtos para o crivo da Anvisa e ver como que eles precisam comprovar a sua eficácia, a sua segurança para serem aprovados no Brasil. Então isso é uma coisa que está batendo na porta, gente. Olha que interessante. Se você viajar hoje para Singapura, você consegue comer uma carne que foi feita a partir das células de um animal, sem o abate desse animal. Olha que coisa. Imagina contar isso para sua avó. Imagina a gente pensando nisso 10 anos atrás. Né? Olha como a tecnologia chegou na nossa vida. E isso tudo graças à ciência, à tecnologia, ao investimento em universidades, como a UNB. Né? Quem faz esse tipo de produto são os cientistas que conseguiram receber investimentos e desenvolver eles. Nosso objetivo, então, como setor, é diversificar as fontes de proteína e encontrar os alimentos que possam entregar essa demanda que as pessoas já querem. Eu não quero convencer ninguém a parar de comer o que as pessoas gostam. Eu quero entregar a comida que a pessoa gosta, feita através de uma nova tecnologia. Entregar uma opção. Um dia ela quer comprar um, outro dia ela quer comprar outro, as opções vão estar todas no mercado. E aí, para chegar nisso, a gente precisa entregar sabor, preço, conveniência. Essa tríade é muito importante. Sabor e preço, eles são essenciais. Quando a gente pensa hoje na categoria de produtos de base vegetal, né, tanto no Brasil quanto no mundo, eles são mais ou menos os carros elétricos lá 15 anos atrás. Então era um produto que ainda tinha 200 km de autonomia e não tinha nenhum lugar para carregar. As pessoas que compravam tinham que pagar o triplo do preço e elas compravam porque elas gostavam daquele conceito, queriam desenvolver aquela indústria. Hoje, muitos dos produtos que estão no mercado, eles ainda não entregaram exatamente aquilo que eles tentam mimetizar e eles custam um pouco mais caro. O que significa isso? Né? A gente tem um longo caminho de desenvolvimento científico pela frente. Essa categoria é muito animadora, tem coisas muito legais acontecendo, mas ao mesmo tempo ainda tem muito trabalho nas universidades, nos centros de pesquisa, na inovação, na pesquisa e no desenvolvimento. A gente precisa fazer com que esses produtos alcancem agora um novo patamar. Né? Eles já existem, mas eles têm que chegar num patamar onde os produtos vão ser cada vez melhores, a um preço cada vez mais competitivos. E além disso, manter na cabeça sempre.
Saúde, sustentabilidade e a divulgação. Não adianta eu querer que as pessoas comam uma coisa se elas não sabem que existe. O nosso papel em educar a sociedade de que esses novos produtos se posicionaram, o que eles são, como eu escolho, quais as diferenças entre um e outro, também é super importante. Então o nosso objetivo aqui é os mesmos novos ingredientes com a mesma satisfação. Eu vou passar essa parte de dados bem rápido para a gente não se atrasar no jantar, mas hoje, né, o mercado de plant-based aqui no Brasil, ele está em 1,134 bilhões de reais, né, um crescimento de 38% versus o ano passado, e o mercado de leites vegetais, né, a outra de carne, está em 673 milhões de reais. Esse é um número bem novo, com dados da Euromonitor, né? O DFI faz essa análise a partir dos dados da Euromonitor. Inclusive, o relatório que vai apresentar esses números não está publicado ainda, então estou trazendo para vocês em primeira mão. O que a gente consegue estudar desses números, né? Em primeiro lugar, é muito legal ver o crescimento do setor de carnes. O primeiro produto carne, o vegetal análogo, foi lançado no Brasil em maio de 2019. E hoje, né, 5 anos depois, essa categoria já é maior do que a categoria de leites vegetais, que foi lançada 10, 20 anos atrás. Então o potencial de mercado, o potencial da gente exportar isso para o mundo inteiro, o potencial de ter gente buscando esse produto para os produtos carnes é muito grande. Não que o mercado de produtos que são análogos ao leite, aos queijos, aos ovos não vai existir, mas hoje a grande menina dos olhos do mundo e o foco dos investimentos dos países é o mercado de produtos carnes. Vamos falar um pouco então dos debates que estão acontecendo globalmente sobre esse tema, né? Se o tema é tão importante, como que ele está se posicionando, onde que ele está. Na última COP, a gente teve o lançamento de um relatório muito importante, que foi pela UNEP, né, que é a parte de meio ambiente da ONU. E eles lançaram um relatório que se chama What's Cooking, falando exatamente sobre as novas tecnologias de alimentos. Esse relatório foi lançado lá durante a COP. Eles trazem a importância dessas novas tecnologias para a gente conseguir alcançar as nossas metas de ambição, de emissões de gases e de diminuir os impactos ambientais. Então, eles trazem que hoje os sistemas alimentares representam 30% da emissão de gases de efeito estufa. Tem uma série de outras questões ambientais que também estão sendo associadas ao sistema de produção de alimentos. Que eu reforço, né? Não é só um impacto, a gente tem que comer realmente. Então não adianta ficar falando do quanto emite, no final do dia todo mundo precisa comer. Mas isso é super importante para a gente ter uma ideia da dimensão. Já adiantando um número, hoje somente 3% dos investimentos em sustentabilidade acontecem no setor de alimentos. Se vocês forem olhar no ano passado, a COP comprometeu, né, em doações do país, etc., 89 bilhões de dólares. O que vem para os sistemas alimentares tem sido historicamente em torno de 3%. Então, 30% das emissões, 3% dos investimentos em sustentabilidade acontecem com os sistemas alimentares. Depois eles estão falando da importância disso para a saúde, inclusive dessas questões de resistência microbiana que eu citei antes. As proteínas alternativas, né, trazendo impactos ambientais e para a saúde pública, e trazem uma série de desafios e oportunidades. Então, recomendo que a gente leia isso, e acho que é muito importante olhar e falar, esse assunto já está como uma das prioridades globais da ONU. Não é uma coisa que também vai acontecer daqui a muito tempo, isso já está acontecendo agora. Na última COP teve um evento só para falar sobre esse tema, e de novo, o Brasil muito bem posicionado para jogar bem nesse tema. E aí, hoje nessas COPs, né, a gente está tendo um consenso de que a situação do clima já é uma crise grave, né, com severos impactos que são sociais, que são ambientais, e a cadeia de produção de alimentos ela vai ser severamente impactada. Já falei um pouco a respeito disso, né? Não tem como a gente discutir clima sem discutir os sistemas alimentares. 30% de todas as emissões, é muito importante os sistemas alimentares no uso da terra, no uso da água, no descarte de resíduos. Então tem uma série de questões que estão ligadas aos sistemas alimentares. E esse setor de alimentos sustentáveis tem recebido muito pouco dinheiro. A gente precisa urgentemente aumentar os investimentos em proteínas alternativas e em sistemas alimentares como um todo, para a gente conseguir entregar as nossas metas do Acordo de Paris. Eu falo com muita certeza, é impossível entregar as metas do Acordo de Paris sem trazer mais sustentabilidade para os sistemas alimentares, para a produção de alimentos no mundo. E o setor de proteínas alternativas, ele entra como uma solução escalável, né? Hoje, quando a gente fala em soluções ambientais,
tem muita coisa que é um pouco... as pessoas desejam que as coisas aconteçam, mas não tem um caminho claro para implementar. Né? A gente tem muita opinião no mundo da COP, então, inclusive, cada pessoa que pega o microfone consegue falar muito tempo, mas quantas pessoas de fato apresentaram um caminho? Quantas soluções de fato podem ser escalonadas para entregar aquilo que a gente precisa? O BCG fez uma pesquisa recente que o setor de proteínas alternativas, foi publicado no final do ano passado, deve ocupar entre 11% e 22% de todo o mercado de proteínas global até 2050. Se isso acontecer, 22% é o equivalente a neutralizar todas as emissões de gases da aviação civil. Então, olha o desafio que a gente tem do ponto de vista de combustível, de aviação, etc. Só a variação das fontes de proteína, numa quantidade pequena do mercado, que é muito factível, ela já consegue entregar para a gente impactos que são muito maiores do que algumas outras tecnologias que têm se desenvolvido. Então, é uma solução escalável, é uma solução que dá para implementar. Se a gente investe em pesquisa, se a gente investe em políticas públicas, a gente consegue entregar e a gente consegue trazer os resultados. E aí isso traz muitas expectativas, né? Quando a gente está falando de COP, como a gente está falando de investimentos, os olhos, os holofotes caem imediatamente no Brasil. Esse tema do evento de hoje, de Dubai a Belém, ele tem sido muito comum nas discussões sobre o meio ambiente. E vocês percebem que ali se pula o Azerbaijão. Né? Hoje, quando alguém está pensando em quem lidera a agenda ambiental do mundo, é sempre de Dubai a Belém, é sempre o Brasil. O país que está à frente das discussões, o país que está liderando essas discussões é o Brasil. E isso se prova pela nossa dupla presidência. Né? A gente tem esse ano a presidência do G20 e a gente tem no ano que vem a presidência da COP. O G20 ele representa hoje os países que são mais ou menos 80% das emissões de gases. Então as discussões que acontecem aqui no G20 ao longo desse ano, elas são tão importantes quanto as discussões que acontecem na COP. Né? Se a gente quiser mover o ponteiro, se a gente quiser implementar soluções, se a gente quiser coisas que vão realmente sair do papel, o G20 precisa estar diretamente envolvido e o Brasil tem o papel de presidência do G20 esse ano e vai ter o papel da COP no ano que vem. Então eu vejo uma expectativa muito grande de que o Brasil seja capaz de colocar o tema sistemas alimentares dentro desse debate global sobre meio ambiente e sobre sustentabilidade. Quando a gente viu a COP acontecendo em Dubai e até no Azerbaijão, a gente teve um foco muito grande na discussão dos combustíveis fósseis. Né? Fazia sentido também pelos lugares onde as COPs foram sediadas nos últimos anos. Agora a COP vem para o Brasil. Então também tem a expectativa global de que a gente vai focar em outras questões que são mais caras ao sul global, que são pertinentes para países que têm grandes áreas de floresta, e isso vai mudar um pouco o foco, vai mudar um pouco o holofote das nossas discussões. Né? Então essa expectativa está no Brasil. E como que o Brasil faz isso? Como que o Brasil implementa isso? Principalmente através dos processos de definições das NDCs. As NDCs são as metas dos países e essas NDCs vão ficar sendo discutidas ao longo dos próximos 2 anos e elas tendem a ser fechadas no Brasil. Os negociadores do Brasil agora, para a COP, eles vão influenciar o que vai acontecer na meta climática de todos os países do mundo. É aqui no Brasil, é em Belém, que a gente vai fechar as metas climáticas. É muito importante que o Brasil tenha uma clareza estratégica de quais os temas que ainda não estão sendo contemplados por essas metas. Como que a gente faz sistemas alimentares sejam mais contemplados? Como que a gente faz entrar os temas de novas tecnologias dentro desse mundo de sistemas alimentares? Essa é uma discussão que a gente tem que ter como Brasil e que a gente tem que entender também o papel tanto da sociedade civil brasileira quanto do governo brasileiro de levantar essas questões. A gente não pode deixar a G20 e COP passarem do Brasil focando em assuntos que são simplesmente dos Emirados Árabes, de outros países. Né? Então, como que a gente traz esses assuntos tão importantes para o nosso debate aqui no Brasil? E aí, o que a gente espera do futuro? Do ponto de vista de Brasil, gente, eu espero que o Brasil seja uma potência mundial no setor de proteínas alternativas. A gente começou esse setor um pouquinho atrasado. A gente lançou os primeiros produtos carnes análogos, que são considerados de nova geração, 10 anos depois do lançamento desses produtos nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, em 5 anos, o Brasil já tem um dos maiores portfólios de produto do mundo, com tecnologia agregada de altíssimo valor e exporta produtos para mais de 30 países.
Então, quando a gente fala a respeito de Brasil, a gente fala a respeito de um agronegócio poderosíssimo e a gente fala a respeito de uma liderança global que vai envolver proteínas alternativas e vai envolver outros setores dos sistemas alimentares também. Qualidade dos produtos que a gente tem feito aqui, essa é uma foto, né, de um produto brasileiro, é uma pancetta que vocês conseguem inclusive comer lá em São Paulo. Ela é feita, né, a gente olha, parece que é muito simples, mas ela é feita por uma tecnologia de extrusão úmida. Então hoje só tem 2 fábricas no Brasil que já instalaram as máquinas para fazer essa produção de tecnologia de extrusão úmida, que coloca a proteína vegetal sob pressão e faz ela se formar numa fibra longa. Cada vez mais a gente precisa desses produtos que se pareçam com o alimento in natura, e não somente com os hambúrgueres, com as linguiças, com os alimentos processados. E hoje a gente queria falar mais sobre o vegetal, mas os investimentos em carne cultivada, eles também avançam rapidamente. Hoje as maiores empresas de carne do Brasil, que são as maiores empresas de alimentos do mundo, investiram tanto em carne vegetal quanto em carne cultivada. A gente teve investimentos massivos de JBS, BRF, Marfrig, Minerva. Então a gente olha para esse setor, né? Trago essa informação exatamente para a gente ver que isso aqui não é simplesmente uma oposição ao setor tradicional que já existe. É uma diversificação, é uma fonte de negócios para o Brasil, é uma fonte da gente ser capaz de explorar novos mercados mundialmente. E nós vamos fazer isso a partir da nossa indústria que já é forte, a partir do nosso agro que já é forte, usando as habilidades que a gente já tem para dominar esse setor globalmente. No mundo da carne cultivada, a gente tem a JBS, tem a BRF trazendo um produto de Israel e também algumas startups já trabalhando nesse setor. Então a gente está aqui para jogar tanto no plant-based, quanto na fermentação, quanto na carne cultivada. E por quê? Por que a gente assume essa liderança? E eu já vou parar por aqui. Em primeiro lugar, um capital intelectual único. A gente está aqui na UNB e aqui não me deixam mentir a respeito disso. O Brasil tem universidades com uma capacidade de atuar no agronegócio que são muito diferenciadas em relação à média no mundo todo. Porque essa atuação ela não é só na ciência ligada diretamente ao desenvolvimento daquele produto. A gente precisa da economia para entender os impactos sociais disso, para entender o crescimento desse mercado. A gente precisa da engenharia mecânica para desenvolver novas máquinas. E tudo isso para o agronegócio existe no Brasil. Nós temos as melhores universidades do mundo olhando para agronegócio especificamente. A gente tem a Embrapa. Feliz o país que tem uma Embrapa para chamar de sua, gente. A Embrapa é um grande ativo do Brasil e hoje está desenvolvendo pesquisas tanto em plant-based, eu vou falar de algumas, mas o DFI financiou junto com a Embrapa uma pesquisa a respeito do feijão. O feijão é um potencial, a gente falou aqui na mesa de abertura, muito grande do Brasil. Tem uma parte do feijão que é o feijão quebrado, que não pode ser vendido para alimentação humana, e a gente está fazendo pesquisa para tentar extrair a proteína desse feijão quebrado. Parar de importar a proteína de ervilha, que hoje domina o mercado todo de proteínas vegetais, e fazer proteína a partir do feijão brasileiro. Esse é um projeto que está acontecendo aqui no Brasil, que a Embrapa lá do Rio teve diretamente envolvida, financiada para isso. A Embrapa conseguiu desenvolver uma fibra que pode ser usada para esses produtos vegetais, feita a partir da fibra de caju. Então, trabalhando também para rentabilizar o produtor de caju. Esses são alguns exemplos, O DFI tem um edital de pesquisa que já rodou 3 edições que desenvolve ingredientes a partir da Amazônia e do Cerrado, das plantas da Amazônia e do Cerrado. O que eu estou falando com isso, A produção desses alimentos, ela não é só uma coisa da grande indústria. Esses alimentos, quando a gente implementar essas indústrias no Brasil, eles vão rentabilizar o nosso produtor. Desde o produtor de feijão até uma comunidade extraindo a castanha do Brasil no Amazonas, vai gerar oportunidade de negócio, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar imposto para o nosso país. O Brasil tem uma das maiores produções de grãos do mundo, com inegável capacidade de abastecer o mercado global. Então, se hoje, o mercado global hoje de proteínas alternativas é dominado pela ervilha, porque a pesquisa, o vegetal ele não é usado em natura, eu não preciso simplesmente de uma coisa que tenha proteína, eu preciso de uma proteína isolada, com a solubilidade certa, com a capacidade de absorver gordura certa, com a capacidade de formar produto certa, com o sabor certo. Então, precisa ter muita pesquisa em cima daquilo, eu não posso só pegar o feijão e colocar numa máquina. E hoje o mercado é abastecido por ervilha, que é onde esse mercado começou. A ervilha é produzido muito nos climas frios, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Agora a gente tem a capacidade de olhar para a nossa produção de grãos.
Como que a soja brasileira pode competir com esse mercado de ervilha? A gente estava essa semana falando com empresas que não estão conseguindo comprar ervilha. Tem fila nas empresas que vendem proteína de ervilha, porque o mundo inteiro tentando importar essas proteínas. A mesma coisa acontecendo com a gordura, o óleo de coco, né? Tem fila, as empresas têm que esperar para elas conseguirem comprar. Olha o tamanho dessa demanda que o Brasil consegue atuar rapidamente. Nós já temos a maior produção de grãos do mundo. Com um pouco de pesquisa em cima disso, a gente está disputando um mercado global que está precisando muito de mais oferta de produtos. A gente tem a capacidade de vender. Tem muitos países que estão liderando tecnologia, né? A gente falou hoje com Israel, Singapura foi o primeiro país que aprovou, mas esses países não têm uma cadeia forte de produção de alimentos e de exportação desses alimentos para o mundo todo. Eles acabam fazendo parcerias com outros países. O Brasil tem a capacidade de desenvolver, de produzir nas nossas fábricas e de vender para o mundo todo, porque a gente já tem a rede logística estabelecida. Então, a distribuição de alimentos muito forte e as maiores e mais relevantes empresas do setor de alimentos do mundo. A maior empresa de alimentos do mundo é brasileira, comparando com todas que existem em qualquer outro país. E nós temos as maiores empresas de carne também jogando muito forte nesse setor. Então, não só as nossas startups estão sendo excelentes, como as nossas grandes empresas têm desenvolvido um papel muito importante de levar essa tecnologia. Então, a nossa conclusão sobre isso é que investir no agro brasileiro vai colocar a gente na liderança de um dos mercados mais relevantes que estão se formando nos próximos anos. O GFI é uma ONG, nós somos financiados pela filantropia, então o nosso trabalho tem 3 frentes, que é de ciência e tecnologia, principalmente financiando pesquisa, fazendo editais de pesquisa, em políticas públicas, onde a gente trabalha com os agentes de governo para avançar as agendas de proteínas alternativas, né? Falei do nosso trabalho aqui com o MAPA, que já vem há bastante tempo, também com o Ministério da Ciência e Tecnologia, agora com o MDIC. Então temos um trabalho muito forte em políticas públicas e no engajamento das empresas, provendo dados, provendo caminhos para elas poderem investir cada vez mais nesse setor. Sempre que vocês quiserem, pensou em proteínas alternativas? Pensa no GFI. Começou a escutar alguém falar mal de proteínas alternativas porque quer proibir, quer fazer alguma coisa? Chama a gente para conversar. Né? A nossa política é essa. Se as pessoas estão tentando ser contra a gente, é porque ainda não conversaram com a gente. Porque a gente não briga com ninguém. Nós somos aliados do agronegócio brasileiro e nós vamos fazer esse assunto ser reconhecido como uma das prioridades do agro, porque faz bem para o nosso país, porque vai diversificar os nossos negócios, porque vai tornar o nosso sistema de produção mais resiliente e vai fazer com que a gente consiga gerar emprego, gerar renda aqui no nosso país. Então eu convido todos vocês também a pensarem um pouco sobre esse tema, talvez nos seus ministérios, nos seus trabalhos, dentro das suas universidades, para que a gente possa trazer mais e mais mentes brasileiras para esse mundo das proteínas alternativas. E eu fico totalmente à disposição. A gente tem um time aqui em Brasília também, eles estão ali na porta, a Gabi, o Alisson, e todo mundo que precisar de qualquer assunto, seja dados a respeito do setor, seja alguém para participar de um evento, a gente trabalha nisso e a gente pode ajudar nesse mundo das proteínas alternativas. Mais uma vez eu agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes, agradeço mais uma vez ao Dr. Rangel, ao NB, ao IDS e a todos os parceiros que têm feito não só esse evento acontecer, mas esse setor acontecer. Isso é uma construção coletiva. Eu fecho com essa ideia, a gente teve hoje até alguns momentos emocionantes falando sobre aqueles que vieram antes de nós, né? E eu penso muito nessa analogia que se não me engano é do Newton, não é do Einstein, mas que é sobre os ombros de gigantes. É um né? olho. Sobre os ombros de gigantes é um livro que existe e que, na verdade, as coisas não se constroem do zero. Isso aqui não é uma novidade que eu estou trazendo, isso aqui é um tijolinho dentro de uma gigantesca construção, que são décadas de trabalho do agronegócio brasileiro, dos pesquisadores brasileiros e das empresas brasileiras. Isso é só mais um capítulo que está se embasando nas pessoas que vieram antes da gente e na capacidade que o nosso país teve de chegar tão longe no nosso agronegócio. Então aqui que a gente veja como uma colaboração, como uma adição. Eu agradeço muito por ter tido essa história para a gente poder se basear e construir esse novo capítulo, essa nova adição a respeito do nosso agronegócio. Então, muito obrigado. E agora a gente vai para a comida, realmente. Vocês podem provar. Não vai não vai não. Calma. O Gustavo acabou de dizer
que o GFI não briga com ninguém. Isso é ótimo, que agora é minha vez de atrasar 5 minutinhos o jantar de vocês. Parabéns, bela apresentação. Eu acho que começamos o colóquio com a apresentação, a exposição de um tema, e a segunda parte do colóquio é debater ideias em torno desse tema. Eu estou olhando aqui em volta, estou vendo 6 doutorandos nossos. Tenho as 2 biólogas favoritas que eu tenho ao longo da minha carreira. Tenho 2 grandes pesquisadores da Embrapa fazendo doutorado dentro dessa universidade. E da exposição do Gustavo, me chamou a atenção alguns pontos que eu já venho insistindo há algum tempo. Eu não sei se nós vamos ter 10 bilhões, 8 bilhões, 9 bilhões de habitantes em 2050. O que eu sei é que uma parte significativa deles também vai, além de crescer em número, vai crescer em renda. E me impressiona muito a gente não ter ainda, e teremos amanhã para discutir, como o crescimento de renda altera a percepção em relação ao tipo de proteína, ao tipo de alimentação que uma determinada comunidade está interessada em, está disposta a pagar. Uma outra coisa que eu espero que nós possamos discutir amanhã com muita intensidade, e nós provocamos isso com as 2 palestras da tarde, se nós vamos para Belém só para falar de mudanças climáticas, nós estaremos dando um tiro no pé. É uma crise. Eu tenho 2 orientados de doutorado só falando sobre mudanças climáticas, mas eu acho que há uma crise paralela correndo tão intensamente, nós estamos dando muito pouca atenção, que é a perda da diversidade biológica. Se na diversidade biológica a gente não conseguir tirar de um país mega diverso novas alternativas de proteína vegetal, efetivamente nós estamos com pouca ciência, com pouca pesquisa e com pouca tecnologia, e nós vamos passar mal em termos da nossa proposta em Belém. Então, espero que as biólogas favoritas, os pesquisadores da Embrapa aqui dentro, os demais doutorandos, amanhã possam ajudar muito a gente provocar isso para iluminar a discussão em torno de proteínas alternativas. Por fim, eu gostaria apenas de alertar, e essa é a busca, nós não sabemos todas as respostas, às vezes a gente não sabe nem formular direito as questões, mas uma coisa que a gente desconfia profundamente, trabalhando na área de economia ambiental há algum tempo, é que nós estamos engolindo algumas acusações, nós estamos aceitando alguns dados, algumas informações e alguns relatórios que estão muito longe de ter qualquer fundamento em termos de uma boa ciência. Então, com a fantástica experiência do GFI, do IDS, amanhã, ao longo das exposições, eu torço, não que eu fale, ou não que eu pergunte, mas que os nossos participantes possam efetivamente iluminar um novo caminho para que possamos ter proteínas alternativas, plant-based proteins, como algo concreto, não só apenas para Belém, mas para efetivamente melhorar a capacidade de a gente alimentar uma população fascinantemente carente de boa alimentação. Muito obrigado, e agora vamos, então, eu lamento não abrir para perguntas, porque se eu demorar mais para o jantar vai estragar, e vocês vão me dar umas cacetadas no pé da orelha. Então, amanhã, 8, deixa eu só lembrar uma coisa amanhã, nós vamos começar às 8h30, nós temos que sair desse auditório às 11h45, porque nós temos um outro evento entre 12h e 1h30, certo?
Então, nós vamos fazer 2 sessões pela parte da manhã. Vocês estão com o programa aí atualizado diante de vocês. E voltaremos para mais 2 sessões à tarde. No final da tarde, o Luiz vai fechar toda a discussão e eu vou ficar só perturbando o ouvido do Luiz para a gente tentar formular aquilo que me parece com todos os alunos. Aliás, além dos doutorandos, eu tenho alguns representantes da graduação, eu tenho alguns representantes do mestrado, sejam muito bem-vindos, além dos colegas professores. Então, vamos para novas ideias amanhã, vamos para os debates, vamos fazer aquilo que o nome diz. Vamos efetivamente ter um colóquio. Então, o jantar está servido? Assim, a entrada já está pronta. Muito obrigado, mano.